Queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículos de 21 a 25. Nessas próximas reuniões eu quero falar sobre a cruz de Cristo e trazer uma perspectiva importante. O que você vê quando você olha para a cruz? Qual a mensagem que a cruz tem trazido para você? Embora a cruz tenha sido instrumento utilizado para matar Jesus, na verdade a cruz foi aquilo que era necessário se cumprir para que a promessa começasse a acontecer. Ou seja, nós vivemos a cruz até hoje. Nós vivemos a mensagem da cruz até hoje. Pelo menos aqueles que o observam, mas também aqueles que não observam, porque eles também estão debaixo dos benefícios da cruz. Mas aqueles que observam, aqueles que aprendem as mensagens, aqueles que entendem o que está acontecendo por conta da cruz, esses vivem debaixo de um favor especial. E há algo importante para nós, vivermos sobre a perspectiva da mensagem da cruz, porque ela é bênção. Porque ela nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. Ela faz com que nós deixemos de ser escravos e nos dá liberdade. Mas ela também traz condições. E nessas condições, nós podemos viver a liberdade nos dada por Jesus. Então permita eu ler juntamente com você. E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar aquela cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram-lhe entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver quem levaria cada uma. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã, Pai, através da Tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente. Que não seja, Senhor Jesus, mais uma mensagem que venha fazer parte do intelecto, mas não é esse o lugar que nós queremos que ela esteja, Pai. Queremos que a Tua palavra esteja no nosso coração. Queremos que ela venha fazer parte da nossa vida. Queremos que ela nos mude, que ela nos transforme. Queremos que ela nos renove. E te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a chegarmos cada vez mais perto do lugar onde o Senhor, Pai, quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Queridos, a cruz, o martírio de Jesus, é o momento mais importante da história, da vida. Ele morreu pelos nossos pecados. O nascimento é importante, a sua vida é importante, os seus milagres, os seus ensinamentos, mas a sua morte é o momento mais importante da história. João 3,16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maior manifestação do amor de Deus, que deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, ou seja, nós precisamos crer na mensagem da cruz, crer em Jesus, não pereça, mas através de Jesus nós temos a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, não para criticar, não para criar mais problema, pelo contrário, para que o mundo fosse salvo por ele. E isso acontece quando Jesus Cristo morre e ressuscita. Lucas 19:10 também fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amados, eu creio na palavra, eu creio que a palavra é verdade. Se ela fala que há necessidade de salvação, verdadeiramente há necessidade de salvação. Porque se não houvesse necessidade da intervenção de Deus, Jesus não teria morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para intervir num caminho que naturalmente nos levaria para a morte, e uma morte terrível. A dor do pecado, ela é muito maior do que nós imaginamos, e hoje, graças a Deus, nós não conseguimos imaginar. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. O que nós vivemos hoje, embora muitas vezes temos luta, temos dificuldades, temos problemas,
embora nós tenhamos que enfrentar conversas difíceis, embora nós temos que realinhar a nossa vida, embora muitas vezes precisamos fazer economia, outras vezes deixar de fazer coisas que nós gostamos, nós estaríamos vivendo muito pior se estivéssemos vivendo, se não houvesse, se não tivesse havido a intervenção de Jesus. Ele interferiu na história. Ele interferiu no processo normal. E a cruz foi esse momento. Agora a cruz, ela traz muitos ensinamentos, por conta das suas passagens, por conta dos eventos, por conta das coisas, por conta das pessoas. E hoje eu quero começar a falar com vocês algumas delas. A primeira é a cruz de Simão. Aquele homem que foi convidado de maneira compulsória a carregar a cruz. Num determinado momento da via crucis, daquela caminhada terrível, Jesus, depois de ter sido chicoteado, de ter sido espancado, depois de ter colocado o seu corpo ao extremo, os romanos, eles encontram um homem e lançam mão desse homem e obrigam ele a carregar a cruz. Agora nos imaginemos no lugar de Simão. E é justamente isso que eu quero que vocês façam agora. Se imagine no lugar de Simão. O Mário estava passando ali na Avenida da República e por algum motivo estava lá um homem carregando uma cruz por conta de pecados, por conta de erros. Ele foi julgado injustamente, mas ele estava lá com uma cruz pesada sendo carregada, e todo mundo olhando, e todo mundo aplaudindo, e todo mundo escarnecendo, e todo mundo humilhando mais aquele homem do que ele poderia estar humilhado, carregando aquela cruz. Estava o Mário ali parado, e por algum motivo, alguém fala assim: Mário, você é forte, carrega essa cruz. Foi isso que aconteceu com Simão. Da mesma forma que o Mário poderia pensar aqui, presumo que Simão também pensou: eu não tenho nada a ver com isso, por que eu tenho que carregar essa cruz? Ela não é minha, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Muitas vezes nós falamos: por que eu sofro o que eu sofro? Por que eu passo o que eu passo? Por que é tão difícil as coisas? Muitas vezes nós perguntamos porque nós achamos que aquilo não tem nada a ver conosco. Porque muitas vezes somos levados a fazer determinadas coisas que às vezes parece que aquilo não tem nada a ver comigo. Foi isso que Simão pensou. Mas para ele também ele poderia ter pensado: poxa vida, é uma coisa casual, foi pontual, eu estava no lugar errado na hora errada. Aquela cruz não era para mim, mas pelo fato de eu estar ali, pelo fato de eu estar parado lá, olhando, vivendo, contemplando, dia a dia, todo mês, todo ano, alguma coisa aconteceu. Não vai acontecer mais. Só que não é. Aquela cena, aquela situação, para nós, ela precisa representar muito mais. Representar muito mais, perceber algo muito maior. Se existe uma verdade nessa história, é que aquela cruz não era para Jesus. Se existe algo que nós precisamos concordar, sem nenhuma sombra de dúvida, aquela cruz não era para Jesus. Se tem alguém que deveria carregar uma cruz, não era ele, mas era ele que estava carregando. Agora sobre Simão. Agora quanto a nós, aquela cruz dizia muito mais respeito a Simão.
Aquela cruz dizia muito mais respeito a cada um de nós do que nós podemos imaginar. Aquela cruz tem a ver conosco. Aquela cruz tem a ver com a nossa vida. Aquela cruz não era para Jesus, mas ele aceitou carregar. Aquela dor não era para Jesus, mas ele recebeu sentir aquela dor. Aquele problema não era de Jesus, mas ele entendeu que ele poderia resolver. Aquele problema era nosso. Aquela dor era nossa. Aquela vergonha era nossa. Aquela cruz dizia respeito a nós. Mas Jesus preferiu carregar. Me permita fazer conjecturas aqui. Me permita pensar. Tem coisas que aparentemente não foram feitas por nós. Teoricamente ela não dizia respeito a nós. Tem contas que foram criadas e nós não criamos. Não deveríamos pagá-las. Tem assuntos que não tem nada a ver com a nossa vida. Nós não deveríamos nos intrometer. Mas o que a cruz de Cristo nos ensina? O que Jesus nos ensina? Quem mais tem, que mais sirva. Quem mais pode, que mais dê. Muitas vezes nós não queremos nos envolver com determinados assuntos, porque aparentemente aqueles assuntos não nos dizem respeito. E aí está um grande erro. Quando alguém pergunta para você, onde está Deus? Porque se houvesse Deus, não haveria tanta maldade. As pessoas não sofreriam tanto. Mas a maldade do mundo, os sofrimentos que o mundo sofre, são frutos das escolhas. Que nós também fazemos parte. Nós também escolhemos, e nem sempre as nossas escolhas são boas. Muitas vezes fazemos coisas que aparentemente somente dizem respeito a nós, mas não necessariamente é assim. As nossas atitudes, elas geram vida e morte, conforme diz a palavra. As nossas atitudes, elas geram vida e morte, conforme diz a palavra. Um erro teu na condução de um automóvel talvez não traga a sua vida, mas traga a vida de uma pessoa que talvez esteja atravessando a rua, quando você, distraidamente, não para num determinado ponto, onde você deveria parar. Eu tenho culpa nisso. Claramente você tem culpa que foi você o agente do acidente. E aquele homem que foi atropelado? Que culpa tem ele? A questão aqui não é culpa. A questão aqui são a realidade do pecado. A morte entrou na história do homem por conta do pecado. E a morte vai sair por conta da salvação. Um dia nós não precisaremos lidar mais com a morte. Mas enquanto esse dia não chegar, para que nós possamos lidar com a vida da melhor maneira, nós precisamos trazer o agente que faz vida, que é Jesus. Não adianta você dizer que o problema do mundo não é problema teu. Você está inserido dentro desse mundo. E quanto mais rápido você se levantar para que você ministre nesse mundo o cuidado que Jesus teve, mesmo não sendo o problema dele, ele quis resolver, mais rápido nós viveremos uma vida melhor. Não adianta você se eximir, não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Não adianta você deixar de fazer algo que você sabe que é necessário que você faça, como Jesus sabia que se não fosse ele se entregar, se não fosse aquela ação, o mundo não experimentaria as promessas da vida eterna. Se ele não desse um passo, não esperando uma resposta positiva, como nós sabemos que muitas pessoas não aceitam Jesus, não entregam suas vidas para Jesus e nem gostam dele.
Mas todas elas continuam vivendo por conta daquilo que ele fez na cruz. Esse mundo perdido, esse mundo mau, esse mundo com pessoas ruins, que passam pessoas para trás, que matam pessoas, que roubam, que corrompem, elas vivem hoje porque Jesus entregou a sua vida na cruz. E nós precisamos entender isso. Jesus também as ama. E Ele quer também que a nossa vida proporcione para essas pessoas, como Ele proporcionou, transformação. Nós precisamos olhar para o mundo com misericórdia, nós precisamos olhar para as coisas terríveis que têm acontecido, não como uma visão crítica, mas como uma visão de salvação. Que da nossa boca possa sair palavras de vida e não de morte. Que paremos de criticar e comecemos a abençoar. Se hoje eu tenho possibilidade de fazer algo, eu não tenho a opção de não fazer. Eu sou obrigado a fazer algo. Se Deus me deu condições, eu estou falando de questões financeiras, para interagir com o miserável, para interagir com o pobre, eu tenho obrigação de fazer mais. Quem mais tem, que mais dê. É isso que Deus nos ensina. Jesus era o único que poderia entregar a vida. Jesus era o único que sem pecado poderia nos salvar. E sendo o único, Ele fez o que o único poderia fazer. Nós, segundo o nosso chamado, somos singulares. Segundo a vontade de Deus perfeita na vida daqueles que Ele chamou, nós somos singulares, ou seja, Deus espera que nós venhamos fazer o melhor segundo aquilo que Ele nos possibilita fazer. E quando nós aceitamos esse chamado de forma extraordinária, não há medida. Não há medida. Mesmo faltando, nós vivemos como aqueles que tudo têm, e isso é promessa de Deus. Mas eu preciso entender que eu tenho um papel. É problema meu, sim, interferir para que o mundo conheça o que Jesus fez, porque Ele também interferiu. Mateus 16, de 24 a 27 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quando salvar a sua vida, quando você quiser o melhor para a sua vida, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder por minha causa, vai achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada conforme o quê? As suas escolhas, as suas obras. Se eu posso, eu faço. Se eu tenho, eu dou. Não é problema do outro, é problema meu. Um mundo melhor, e um mundo que faz o que quer, um mundo melhor é um mundo que tem Jesus. Então, para que eu veja Jesus na vida do mundo, eu tenho obras a serem feitas. Amém ou não? Amados, é difícil nós aceitarmos essa... Porque isso muitas vezes vai ao encontro de algo complexo, que o texto fala, negar a si mesmo. Amados, negar a si mesmo não significa eu morrer, como Jesus morreu na cruz. Ele morreu. Ele morreu para que eu pudesse viver. E através da minha vida, eu escolhesse viver a vida dele. Negar a si mesmo é negar o eu, e essa é a maior a barreira para que se possa obedecer a Deus. Negar-se a si mesmo não é maltratar, mas sim colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. É um ato diário de dizer não ao egoísmo e sim aos propósitos de Deus. Amados, as igrejas que pregam o eu do homem estão lotadas. Porque elas não mexem no conforto. Não é problema delas.
Mas as igrejas cristocêntricas, elas pregam e cada vez vão pregar mais sobre homens e mulheres que aceitam o seu chamado, que abram mão do seu eu para viver o eu do Senhor. Porque entenderam que sim, servir esse mundo cruel é igual a servir a Deus. Pastor, você está loucão. Não estou, não. Perdoar quem te faz mal. Pagar a conta daquele que não teve responsabilidade nenhuma para fazer o melhor. Foi isso que Jesus fez por nós. Numa hora, num momento, num tempo onde nós não entendíamos nada. Ele não perguntou, para mim te fazer, você vai ter que fazer para mim alguma coisa. Para você ter, você vai ter que me entregar. Não, ele não fez nada disso, pelo contrário. Ele deu um passo porque ele tinha para dar. E se nós temos para dar, nós temos a obrigação de fazer. Negue a si mesmo. É o ato diário de dizer não para o eu. Tomar a sua cruz diariamente. A cruz representa a morte para o pecado e para o mundo. Não é você não querer mais viver, pelo contrário, é você não permitir que a influência no mundo venha te influenciar. E muitas são as influências. E hoje em dia, uma delas faz com que você não faça parte de uma igreja. Outra fala que pastores, que igrejas são pilantras e querem tirar aquilo que você tem trabalhado com tanto esforço. Amados, é verdade que tem muita gente ruim. Princípio é princípio. Você não está fazendo isso por homens. Você não está fazendo isso por você. Você está fazendo isso por Deus. Carregar a sua cruz significa assumir compromisso de seguir Jesus, mesmo quando isso envolve renúncias. Coisas que não têm nada a ver com você. Vocês estão me entendendo, gente? Não tem a ver comigo, não é problema meu. A minha maior preocupação é com a minha casa, com a minha mulher. Chego atrasado, tudo que tem que pagar eu pago, todas as minhas responsabilidades eu faço tudo direitinho. Não é problema meu, é problema teu. Aqueles que não conseguem fazer. É problema teu mudar essas pessoas. E você não vai mudar por conta da tua força, você vai mudar por conta da tua fé, você vai mudar por conta da tua oração, você vai mudar por conta de atitudes que vai confrontar o inferno, dizendo para o inferno: inferno, você não tem poder sobre a minha vida, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que faz com que eu viva, não tem a ver com aquilo que você me dá, mas com aquilo que o Senhor, Deus dos deuses, me dá. É Ele que me dá tudo aquilo que eu preciso, e principalmente aquilo que eu preciso para o meu chamado. A cruz não se refere a problemas inevitáveis da vida, mas a escolha voluntária de viver centrado em Cristo todos os dias. Não é acaso, não é fazer por fazer, não é pagar para ver, é escolher viver. É uma escolha. É uma escolha que te coloca num lugar onde é maravilhoso. É uma escolha onde a água, ela brota da pedra. É a escolha onde que o mar abre para que você possa passar e Egito não te alcance. É uma escolha que faz com que você, em meio a uma tempestade, você pode estender as mãos e encontrar Jesus. Não tem a ver com você. É uma escolha que faz com que você seja abençoado, não porque você mereça, mas porque Cristo fez merecer. E esse merecimento, ele é dado por conta da fé. Fé que desorganiza, fé que desestrutura o inferno, que se monta ao nosso redor, que tragam pessoas, que tragam famílias, que destroem casamentos, que colocam crianças, sendo cada vez mais um alvo fácil para Satanás. Essa semana, eu procurei a médica por conta do ouvido, por conta da audição. E foi uma consulta muito bacana, porque eu conversei muito com ela. A gente foi 2 vezes no médico essa semana por conta da audição. E no bate-papo, que ela falou algo muito, muito interessante. Graças a Deus, minha audição não estava tão ruim assim. Estava um pouco sujo, só ele limpou e melhorou um pouco. Mas ela falou: sabe, Israel, a estrutura de ensino de Portugal é um modelo que veio da Finlândia, da Dinamarca.
É um modelo que 10 anos atrás eles tinham e eles colocaram nas escolas. Mas que hoje eles não fazem mais, porque eles chegaram a uma conclusão. A uma conclusão. E essa conversa foi por quê? Eu perguntei para ela sobre as consequências da surdez. Se esse processo continuava se degenerando e se ele poderia trazer demência. Né? E ela falou assim, olha, não para a degeneração, ela melhora alguma coisa, mas a demência ela não vem por conta da surdez do ouvido, mas por conta da dificuldade da informação chegar no cérebro. E, consequentemente, por ser mais difícil essa questão, você vai deixando de querer interagir. Então, o que causa demência, por exemplo, uma pessoa que tem surdez, ela não consegue se comunicar e, por conta da dificuldade, ela evita a comunicação. Ela vai se isolando, ela vai ficando de lado, ela evita bate-papos, ela evita conversa, ela evita relacionamentos. E isso, consequentemente, vai trazer o quê? Uma falta de exercício mental. E isso causa demência. O que tem a ver as crianças? Lá, eles entenderam que tablets ajudaria na educação. Então as crianças elas não escreviam mais, elas não exercitavam a mão mais, elas não tinham essa movimentação. E eles começaram a perceber que uma parte mental, uma parte do cérebro começou a ser afetada. E aquilo começou a colocar crianças num processo mais rápido do que? De demência. Eles tiraram tudo isso e puseram de novo os cadernos, as canetas, os desenhos, as palavras sendo escritas. Amados, nós precisamos aprender a exercitar as coisas boas que nós aprendemos de Deus. Caso contrário, nós vamos perder a capacidade de vivê-las. Não é você não fazer algo que você não tem conforto para fazer. É você aprender a fazer algo que vai ser bênção na tua vida. Amém? Seguir a Jesus, a cruz acompanha o verbo seguir. Então eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que me movimentar na direção dele. O sofrimento, a renúncia não tem valor por si só. Ela só ganha sentido quando nós caminhamos para Jesus. Ou seja, Deus não quer que você sofra por sofrer. Deus não quer que você perda por perder. Deus não quer que você dê por dar. Ele quer que você faça isso com propósito. E fazer isso tem a ver com Deus. A gente vê muitas pessoas ajudando outras pessoas. Ah, essas pessoas são boas. Ok. Mas elas fazem isso por elas mesmas. Talvez para suprir culpas. Embora você esteja vendo um bem, mas a motivação não é a motivação que Deus quer que nós tenhamos. Vocês estão me entendendo? Não é dar por dar, é dar para que Jesus seja conhecido. Não é fazer por fazer, não é estar por estar. O sofrimento, a renúncia só tem favor, motivo bom para nós, se nós fizermos isso por Deus, por amor a Deus. Isso fica muito claro na vida de um casal. Nós não casamos para sermos felizes. E quem casa dessa forma, casa errado. Nós casamos para fazer o nosso par feliz. E quando ambos entendem essa verdade, não existe desequilíbrio. Amém ou não? Cada um fazendo a sua parte. Nós temos que ter atitudes. Segui-lo significa aprender com ele, alinhar a nossa vida a ele com os ensinamentos do Evangelho. Ensinamento esse que eu estou compartilhando com vocês. Ele não se deixou entorpecer. Outra cena que a gente vê, eles tentando dar mirra, ou seja, tentando passar para ele um remédio que ia tirar dele a dor que ele estava sentindo. No caminho da cruz, tentaram diminuir a dor que ele estava passando. Tentar amenizar o sofrimento. Oferecer um atalho. Acharam que ele não suportaria aquela dor, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Até porque muitos outros carregaram cruz e não suportaram a cruz, não suportaram a dor, não suportaram a vergonha, mas Jesus suportou tudo isso,
porque ele não fazia por fazer. Ele não estava pagando algo que ele merecia pagar. Ele estava fazendo algo com propósito. Amém ou não? Olha como é forte. Fazer por propósito. Amados, nós não mantemos casamento por conta do outro. Casamento não é mantido por conta de dinheiro. Relacionamento não é mantido por conta de nada que não seja amor. Nós não conseguimos fazer, quando nós não temos a percepção correta das coisas. Eu faço isso porque tenho que fazer, eu faço isso por aquilo, eu trabalho porque eu só quero dinheiro, eu vou na igreja só por conta de relacionamento, eu faço isso por conta daquilo. Amados, isso não é suficiente, uma hora você vai cair e certamente vai levar gente com você. Mas quando você faz as coisas com clareza, e em especial por convicção de um chamado, meu irmão, você suporta muito mais. Tentaram entorpecer Jesus porque as outras pessoas não conseguiram, mas Jesus, ele segue porque ele tinha um propósito. Ele mesmo não quis abrir mão da dor, não quis mesmo abrir mão de quê? De nós. Ele não desistiu, a dor era grande, mas ele foi até o fim, porque era necessário fazer a coisa certa. A morte de cruz era uma forma de execução terrível, violenta, cruel. A ciência fala que a perda de sangue, agravada pela asfixia, a insuficiência cardíaca, criava uma dor insuportável. E ele escolheu essa dor. Ele escolheu sofrer. Por quê? Por quê? Porque ele sabe que nós sentimos dor, porque nós passamos lutas, problemas. E ele sabe que muitas pessoas têm como grande objetivo da sua vida amenizar a sua dor. E por isso muitas pessoas se entregam à bebida, à droga, a relacionamentos ilícitos. Elas na verdade estão fugindo dos seus tormentos. Mas são impossíveis. Para que uma pessoa consiga se libertar das suas dores, elas precisam de Jesus. E a grande notícia, que Jesus sabe disso. Jesus sabe o que isso significa. Ele conhece melhor do que ninguém a dor. Ele conhece melhor do que ninguém a dor. Ele sofreu cada segundo do nosso tormento. Porque a cruz não era dele. A cruz continua sendo nossa. Para que nós pudéssemos, cada um de nós carregando a nossa cruz, podermos viver com alívio e paz. E ele fez o que fez, para que nós não precisássemos fugir, para que nós não precisássemos pegar atalhos, para que simplesmente, através da fé, nós pudéssemos viver uma vida plena. Isaías 53:5 diz assim: e ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? É problema nosso escolher viver segundo a vontade de Deus, mas viver sabendo que Ele passou a dor que nós deveríamos suportar. Não cabe nenhum tipo de atalho ou de fuga. Eu estou fazendo isso porque eu não aguento mais. Meu irmão, cuidado com os atalhos. Cuidado com as escolhas que te tiram do ambiente que mais lhe favorece, que é o ambiente de bênção que Deus nos dá por conta da fé. Nesses versículos também as vestes dele foram repartidas. As vestes de Cristo representam a justiça de Deus e a sua vida. E as vestes sendo repartidas era a justiça de Deus sendo oferecida pelos nossos pecados. Uma outra visão da cruz.
Quando Adão pecou no jardim, e você lembra disso, ele foi despojado da sua vestimenta espiritual. Até então, até vivendo sem pecado, embora ele nu, ele não se via nu, porque existia umas vestes espirituais, ou seja, ele estava inserido dentro de um ambiente que protegia ele. É esse ambiente que Deus quer que nós vivamos. Quando Adão peca, ele é despojado da sua vestimenta espiritual, de modo que ele reconhece a sua nudez e ele sente vergonha. Até então, como eu disse, eles caminhavam e não se envergonhavam. Eles tinham algo que cobria eles. Existe algo que nos cobre, que é a glória de Deus. Só que assim que o pecado entrou nos seus corações, eles foram despidos dessa vergonha. O que Jesus na cruz, ele alcança? Ele foi despido da sua glória. Arrancaram a roupa dele. Quiseram arrancar a autoridade dele. Quiseram que ele passasse vergonha, mas ele estava ali justamente para fazer isso. Para que a nós fosse devolvido a nossa honra. A dignidade. Os que creem no nome do Senhor, os que entregam as suas vidas para Jesus, verdadeiramente são declarados justos. Ele morreu para nos justificar. Amados, as roupas divididas, a vergonha apresentada, a brincadeira de ficar tirando sorte, isso vai para você, isso vai para você, não. Naquele momento todos estavam recebendo a possibilidade de serem justificados, novamente, serem dignos. De novo, dignos do quê? De se relacionarem com Deus. Amém ou não? Vestes, nudez de Cristo, significa novas vestes para nós. Nossos corpos sendo vestidos, a nossa dignidade sendo restituída. Amados, muitas vezes nos sentimos nus com vergonha, mas isso é expressão do velho homem, é expressão do pecado. Quem anda com Cristo se sente dignamente vestidos, dignamente adornados. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é digna, porque ela foi dignificada em Cristo Jesus. Nós precisamos enxergar essa mensagem. Nós precisamos enxergar essa verdade. O que te veste hoje? O que te possibilita se apresentar? Se não, Jesus. Não são as melhores roupas, não são as piores roupas. Não é por ter ou deixar de ter. É sobre entender. Quem te veste hoje é Jesus. Se assim for, você está dignamente vestido. Você está dignamente preparado para enfrentar todos os levantes. A tua armadura, ela está ajustada. A tua capacidade espiritual, ela está no nível mais alto. A bateria está cheia. Mas é Jesus. E sempre vai ser Jesus. Porque na cruz ele levou os nossos problemas. Ali ele resolveu todos eles. Ele sentiu todas as nossas dores. Ele sentiu as nossas dores. Nós não devemos temer mais nada. Ele trocou as vestes. Ele nos dá novas vestes. Ele cobre a nossa vergonha. A justiça de Deus em Jesus são agora as nossas vestes. Essa é a nossa nova realidade. Essa é a história que a partir de então começa a ser escrita para que não se viva mais dizendo: isso não é problema meu. Eu não tenho mais problema porque Jesus resolveu. Eu não tenho mais os meus problemas.
Eu não tenho mais as minhas questões. Eu não devo mais ter as minhas coisas. Eu aprendo com Jesus. Ele resolveu o meu problema. Ele me chamou para que eu resolva os problemas dele, as questões dele. Aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe traz felicidade, que são vidas salvas, que são vidas restauradas, que são homens e mulheres que aceitam caminhar não por conta do seu eu, mas por conta do eu dos céus. Eu não tenho mais problema para resolver. Por isso eu tenho todas as condições para em Cristo poder resolver os problemas dele. Mas agora, quando eu escolho resolver o problema, é eu teimando dizer que aquilo que ele fez não serve para mim. É eu querer sair da cobertura, da proteção, do lugar cercado. E quantas vezes, como uma criança curiosa, se lança a querer aumentar ali as suas possibilidades, mas mal sabe ela. Por isso os pais criam cercados, criam limites. Por isso os pais estão presentes, guardando, protegendo. Não deixa a janela aberta, não deixa a porta aberta. Tampa as tomadinhas para que ela não coloque o dedinho. Porque é curioso você colocar o dedo no buraquinho ali da tomada. Mas por que uma criança vai fazer isso? Porque ela é curiosa. E o pai vai e tampa. Coloca a proteção nas quinas da mesa. Põe cadeirão com proteção. Leva no colo, tira do chão. Dá banho certinho, água quente, faz tudo, porque não tem condição de viver fora daquela proteção. Uma criança fora da proteção do pai, ela é alvo fácil. Um cristão, de mesmo modo, fora do ambiente da presença de Deus, ele vai ser tragado pela vida. Só que quando você tira uma criancinha e não deixa ela colocar o dedo na tomada, ela grita, ela berra, ela esperneia, ela faz tudo aquilo que ela pode fazer, porque ela não sabe que aquilo pode machucar ela. A criança que quer correr na rua, a criança que quer fazer tantas e tantas coisas, mas quando o pai vai tira e fala não, o remédio que você dá, a criança grita, chora, porque ela não sabe. Amados, muitas vezes nós adultos, homens e mulheres crescidos, nos comportamos como crianças, porque a gente não quer obedecer a voz do nosso Pai. Essas palavras é para proteger o teu dia. Essas palavras que o Senhor lhe traz hoje é para proteger a tua vida, a vida dos teus filhos. Observe a mensagem da cruz todos os dias, pois ela vai te proporcionar salvação. Feche os seus olhos um instante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu também minha cruz. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Sim, eu amo. Quem conhece, canta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tanto me amar, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tanto me cuidar, por tanto proteger a minha vida, Pai. Tantas foram as vezes que eu me vi nu,
Mas o Senhor me deste, Senhor Jesus, a proteção das tuas roupas. Quantas foram as vezes que eu tentei fugir para um lugar, meu Pai, onde eu achava que era melhor, mas o Senhor, como um Pai, me abraçou e me acolheu. Obrigado pela tua paciência, Jesus. Obrigado pela tua santa paciência, que muitas vezes é confundida quando o Senhor permite para o nosso crescimento que dores nos alcancem, para que nós possamos aprender como fazer e deixar de fazer errado, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama e como um Pai, e como um Pai cuidadoso, nos ensina cada detalhe da vida, de uma forma didática, nos motiva, nos prepara, nos condiciona, nos leva a repetir e repetir e repetir, 1, 2, 3, até aprender. Por mais que queremos muitas vezes ficar sentados, brincando no nosso cercadinho, o Senhor nos coloca no andador e nos faz andar, e um dia o Senhor tira o andador e nós gritamos: eu quero o andador. Porque a gente não conhece ainda a liberdade do andar para onde nós desejamos. Senhor, a nossa vida tem se repetido, meu Pai, como crianças no andador. Temos esquecido a cruz, temos esquecido, Pai Todo-Poderoso, o poder da cruz, a mensagem da cruz. Mas nós novamente te agradecemos, Pai, por estar nos lembrando que ela tem uma mensagem não de passado, mas uma mensagem de vida diária, onde eu posso viver tudo, mas em tudo eu vivo para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu queria pedir para os irmãos ficarem em pé, para nós encerrarmos esse culto adorando o Senhor. E adorando o Senhor de tal maneira que verdadeiramente nós sejamos lançados a partir de hoje a vivermos a mensagem da cruz, colocando Ele sim em primeiro lugar.